Boa noite a todos. Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É muito bom estar aqui de novo nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. E, pelo visto, já alguém passou por aqui também falando sobre o tema. E eu acho que é necessário falar muito, porque a causa de todos os males, Jesus o que mais combateu foi o orgulho que está por trás do não perdão. Então é necessário realmente analisarmos profundamente o tema, e eu trouxe aqui por alguns prismas diferentes para que a gente possa então assemelhar um pouco mais esse tipo de conhecimento. Quem perdoa, liberta. Quem se perdoa, se liberta. Esse é um detalhe que nós esquecemos em nós, tá? Porque nós estamos sempre preocupados, eu preciso aprender isso, eu preciso fazer caridade, eu preciso ajudar o próximo, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a fazer isso. Enfim, estamos sempre buscando aprender alguma coisa. Por que nós não aprendemos a nos perdoar? Jesus deixou muito claro que é necessário fazer primeiro para nós, para depois fazer para o outro. Aliás, nos chamou de hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. E nós esquecemos disso. Qual o maior mandamento do Cristo, resumindo todo o decálogo de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Alguém tem visto a gente amar o próximo? A gente tem visto matar o próximo, sacrificar o próximo, prejudicar o próximo. Amar o próximo é uma minoria. Mas por que isso? Como eu posso amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo? Como eu posso gostar do meu próximo se eu não gosto de mim mesmo? Como eu posso aceitar o meu próximo se eu não aceito a mim mesmo? E aí a gente vai se perdendo naquilo que é mais evidente. Preciso primeiro aprender a fazer para mim, para depois aprender a fazer para o outro. Isso não é egoísmo, é regra básica. Nós vamos ver um pouquinho disso, tá? Porque o perdão é um tema que realmente tem que ser reavaliado. E como disse um amigo espiritual, tudo na nossa vida é necessário aprender a desconstruir para reconstruir. O que quer dizer isso? Desconstrua todas as nossas ideias formadas, todos os nossas frases prontas, e reconstrua com equilíbrio. Reconstrua repensando sobre tudo, porque se nós não estamos completamente felizes, algo está errado. Mas eu não estou sempre certo? Não é assim? Mas se eu não estou sempre certo, por que eu estou sempre tentando combater a verdade do outro? Por que eu estou sempre brigando, discutindo para que a minha verdade prevaleça como se ela fosse absoluta? Onde é que está o erro de tudo isso? Porque eu não sou feliz se eu acho que estou sempre certo. Não é? Então, desconstrua a ideia formada para reconstruir com bases sólidas. Mas para falar de perdão, eu acho o seguinte, uma coisa muito complicada, que nós temos que aprender muito, é falar para quem deve ser falado. Se eu fui magoado por alguém, eu não tenho coragem de chegar na pessoa e falar por que eu estou magoado. Mas eu me coloco na posição de vítima e eu chego para alguém e falo assim: olha, você não sabe o que o fulano fez para mim. Nossa, eu estou tão chateado. Né? Eu me coloco como coitadinho e aí eu começo a fazer o papel de vítima da situação. Por mais que seja. Aí eu chego para o outro e falo: eu estou tão magoado com o fulano, você não sabe o que ele fez para mim. Eu nunca esperava que pudesse fazer isso comigo. Aí eu chego para o outro, e para o outro, e para o outro, e para a única pessoa interessada, eu não tenho coragem de chegar e falar: olha, por que você agiu dessa forma comigo? Por que você falou dessa maneira? Dá para entender? Como nós temos que rever? E falar para a pessoa é muito difícil. Imagina um pai falando para um filho. Aliás, desculpa, um filho falando para o pai tudo que sente. Eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. Eu vou ler, porque ele às vezes tem parte mais rápida que nem todo mundo dá para acompanhar.
Olha que situação dolorosa. Só nesse momento, tá? Esse filho escreveu para o pai tudo que ele está sentindo. Ele começa dizendo assim, ó, você me negligenciou. Você me rejeitou. Imagina a dificuldade que é não dizer, como dói, né? Dizer para um pai o que sente. Então você me desprezou. Você usou meu amor Você jogou fora a minha habilidade para confiar. E o pior de tudo, você matou minha mãe. Você pegou tudo de mim. Confiança, mãe, família, amor. E agora ele vai dizer as palavras mais dolorosas que poderiam ser ditas nesse momento. Assim, Pai, eu perdoo você. São as palavras mais doloridas. Quando a ferida que está feita em nós é profunda, nós nunca recuperaremos até nos perdoarmos. Perdão não muda o passado, mas faz aumentar o futuro. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. É extremamente doloroso uma situação dessa. Porque geralmente, mesmo sabendo que erramos, nós não queremos ouvir tudo que a pessoa tem a dizer. Nós fugimos da pessoa. E nesse caso aí, o pai já estava armado, né? Estava com pedra na mão, falou, eu vou ver até um certo ponto. A palavra mais dura que pode ser dita no momento desse é, apesar de tudo isso, de coração, eu perdoo você. A pessoa desarma. Ela joga todas as pedras fora. Porque ela não estava esperando esse tipo de reação. Mas para que haja o perdão, nós precisamos entender quais são os mecanismos que fazem com que ele aconteça. Porque seria uma grande infantilidade da minha parte eu chegar a uma pessoa que eu ofendi, não estando preparado, chegar lá e dizer mais ou menos assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão por ontem, eu estou arrependido, eu acho que eu não agi corretamente, e eu não estava preparado para pedir o perdão, e a pessoa pode ser que não esteja preparada para perdoar. E a pessoa pode dizer assim, agora você tem que pedir desculpa? Ontem, quando você me ofendeu na frente de todo mundo, você não pensou nisso? E se eu não estava preparado para o pedido, eu vou falar assim, olha, eu já, entre aspas, me humilhei vindo aqui te pedir desculpa por ontem, mas você quer aceitar, aceita, não quiser aceitar, problema seu, e sai mais magoado do que eu fui. E ainda comento com as pessoas, falar, se vier atrás de mim agora que eu não perdoo mesmo, quer dizer, não era eu que tinha que pedir perdão? Porque até então agora eu não perdoo mais. Então nós precisamos rever alguma coisa na nossa vida, porque está equivocado. Precisamos entender
entender como agir no momento de perdão. Chico Xavier disse as palavras mais corretas com relação a isso. Ele diz assim: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível, porque é muito melhor ser magoado por alguém, porque a responsabilidade fica para ele para resolver o problema, do que eu magoar alguém e a responsabilidade ficar nas minhas mãos para poder resolver aquele problema. É isso que Jesus queria dizer com relação a não revidar ao insulto, a oferecer a outra face. Porque até então é muito fácil olho por olho, dente por dente, bateu, levou, não leva o desaforo para casa, enfim, eu fico com Moisés 3.800 anos atrás. Ao invés de ficar com Jesus, pedindo para que nós pudéssemos passar por cima, relevar certas coisas. E nós não passamos por cima. É muito difícil. Para entender os passos do perdão, Livro dos Espíritos, questão 886. Analisem bem essa pergunta para saber se as obras básicas de Kardec não têm ensinamento para pelo menos mais 500 anos. Reparem bem, todo mundo tem certeza que já leu isso aqui. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos superiores: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que tem de diferente nessas três respostas? Observem bem. Benevolência para com todos. Os Espíritos estão pedindo: seja bom para com todos, generalizando. Todos. Né? Indulgência com as imperfeições dos outros. Quer dizer, você viu alguma coisa errada, ao invés de destacar aquele mal, procure passar por cima, fingindo que não viu e tenta apagar. Ser indulgente com a imperfeição do outro. Quando está dizendo dos outros, está generalizando. Por que os Espíritos não disseram perdão a todos os ofensores para generalizar também? Existe um porquê por trás disso. Como eu acabei de dar o exemplo agora, seria uma infantilidade da minha parte eu chegar e querer perdoar. Você me desculpa por ontem, aquela infantilidade toda. E eu não estava preparado para pedir desculpa, o outro não estava preparado para desculpar, e saem os dois mais magoados do que da primeira vez. Então é preciso entender qual é o perdão da ofensa primeiro, antes do ofensor. Mas para que eu possa entender a ofensa, é necessário eu sair da condição de vítima. Porque enquanto eu estiver na posição de vítima, eu sou o coitadinho. Então saia da posição de vítima para poder entender qual foi o motivo da ofensa. Aí eu tenho que entender, bom, por que essa pessoa falou isso para mim? Ela tem razão? Ou ela não tem razão? Ou ela estava muito magoada com alguma coisa e descarregou justo no primeiro que encontrou e justamente fui eu? Ou alguma coisa que eu disse para essa pessoa desencadeou para que ela falasse isso para mim? Eu fui responsável? Enfim, eu tenho que entender qual foi o motivo daquela ofensa. Aí de repente, pode ser que tenha acontecido um exemplo assim. A pessoa está passando por um problema muito maior que o meu, eu descobri isso. E aí, bom, agora eu entendo por que essa pessoa falou isso para mim. Ela está dando tiro para todos os lados, ela está muito magoada, ela está passando por uma doença, uma traição, um problema sério. E de repente ela falou sem pensar. E quando eu entender então realmente qual foi o motivo da ofensa, quando o ofensor se aproximar de mim, fica mais fácil de aceitar. Aí sim. Caso contrário, vai continuar havendo aquela situação que eu disse agora há pouco. E se eu continuar magoado, olha o que vai acontecer. A condição do magoado, ele não perdoou. Não sei se acontece isso aqui em Polônia, de repente, né? Cidade pequena, todo mundo se dá bem, ninguém tem problema de relacionamento com ninguém, né? Vive melhor em casa, entre quatro paredes, duas pessoas. É assim? Tem, né? Todo mundo assim, acho que é só a Fernandópolis que acontece esse tipo de coisa, né? Mas todo lugar. É por isso que Jesus não falou: onde tiver um em meu nome eu vou estar. Ele falou: onde tiver dois ou mais, porque sabe que vai estar confusão armada. Vai dar. Vai ter discórdia, vai ter desavença, vai ter problema de relacionamento,
Mas quando conseguir ter 2 ou mais em nome do Cristo, fala, bom, aí está tendo um esforço muito grande, eu tenho que estar lá. Porque estão tentando manter a paz. Né? Mas se eu continuo magoado, primeiro, a mente se fixa na agressão. É ou não é? A gente está magoado com alguém, chega na hora do almoço, começa a revirar a linha comigo, aquilo não vai, engrossa na boca, não desce. Né? Chega à noite, vai dormir, o que acontece? Rola na cama, está com taquicardia ali, né? Sudorese, a coisa está apertada, eu rolo para lá, eu rolo para cá, eu fico indignado, por que aquela pessoa falou aquilo para mim? Eu não consigo aceitar aquela situação. Aí está com taquicardia, gente, não vai dormir, pode ter certeza, levanta, vai tentar acalmar, vai ler um bom livro, não vai para a televisão não, por favor. Não vai ter nada para acrescentar de bom lá dentro. Principalmente fim de noite. Então, vai ler um bom livro, pega o Evangelho, pega principalmente a parte do perdão. Pega lá o Livro dos Espíritos, questão 886, que acabamos de ler agora, tá? Para poder trabalhar isso aí. Depois volta para a cama. Mas aí não consegue ainda, está magoado ainda, o que acontece? Surge a incontrolável necessidade de caluniar o agressor. Eu estou magoado, falo, não é possível. Eu fiquei quieto. Mas amanhã, na hora que eu encontrar essa pessoa, vai ser minha vez de falar. Eu vou pôr o dedo no nariz. Não é assim? Aquela necessidade de caluniar o agressor. Outro ponto. Cria-se a insegurança para com os relacionamentos futuros. Se eu não procuro ninguém, fico quietinho, me sentindo de vítima, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais esticar conversa nenhuma, porque sempre dá confusão. Se eu falo, o outro fica ofendido. Aí o outro vai acabar me ofendendo e eu não quero mais passar por isso, eu acabo tendo o quê? Relacionamento superficial. Começa assim, e aí, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus eu estou ótimo. E ó, não fica para conversar mais. Passa a se tornar relacionamento superficial. A pessoa não aprofunda mais uma conversa por medo de magoar ou sair magoado. Isso é sério. Isso desemboca numa coisa que se chama depressão. Daqui a pouquinho está sozinho. Tá? Outro caso gravíssimo, tá? Torna-se o campo mental acessível a inimizades desencarnadas. Por exemplo, eu estou magoado, estou na condição de vítima, estou dando tiro para todos os lados porque eu estou infeliz. Ninguém tem que ser feliz perto de mim. Então, o meu campo mental fica acessível a inimizades desencarnadas. O que é isso? Eu estou na casa do obsessor. Eu tenho que falar amém. Por quê? Eu vou no centro hoje tomar um passe, porque eu não estou legal, eu estou magoado, eu estou chateado, eu vou lá ver se eu melhoro. Tá bom. No centro, assiste uma palestra, toma um passe, melhora, dá um passe dispersivo, tira as energias deletérias, coloca uma energia gostosa, positiva. A pessoa dá aquela respirada e fala, estou bem. Chega no portão ali, o que acontece? Ele vê o ofensor. Os obsessores estão tudo esperando ele lá fora. Aí ele fala, eu fui no centro, tomar um passe, não adiantou nada, acho que eu vou procurar um centro mais forte. E esse aqui não resolveu. Sabe quando vai achar? É eu que sou o problema. É como se eu fosse na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e chegar lá no meio dela e gritar para todo mundo ouvir, a partir de hoje eu acabo com uma droga aqui dentro. Tá? O que vai acontecer? Antes de morrer eu vou apanhar muito. Eu estou na casa deles. Com que direito eu vou fazer isso lá? Né? A mesma coisa é o campo mental. Eu estou pessimista, eu estou negativo, eu estou para baixo. O que eu faço? Eu vou esperar ter um bom dia? Não vai ter um bom dia. Aí à noite eu vou dormir, eu estou magoado, estou chateado, não vou nem fazer prece hoje. Vai ter uma boa noite? Não vai. Não se preparou para deixar o corpo físico na cama e em espírito e sair numa faixa vibratória positiva para buscar o aprendizado ou o trabalho. Ele vai ficar ali e a tendência é ir piorando até se tornar talvez uma obsessão, quem sabe? Então eu preciso sair desse campo mental negativo para poder entender. É para isso a espiritualidade todos os dias está nos convocando para uma coisa muito séria: convocar a nossa inteligência. Eu preciso colocar a minha inteligência em evidência para poder entender o que está acontecendo comigo para parar de sofrer.
Senão eu só fico sofrendo, e eu não vou melhorar nunca, e fazendo prece, e sabe quando Deus vai resolver o nosso problema? Ou Jesus, que é nosso irmão maior, ou Maria, que é nossa mãe. Sabe quando que eles vão resolver o nosso problema? Nunca, porque o problema é meu. Eu estou sendo injusto? Não. Eu preciso fazer prece pedindo a espiritualidade para que me dê ombros mais fortes, entendimento, para que eu possa resolver o meu problema. E não querer transferir para minha mãe, que é Maria, para o meu irmão mais velho, que é Jesus, para Deus, que é meu pai. Eles não vão resolver o meu problema. Eles vão me mostrar caminhos, eles vão me ajudar a ter mais força, mas eles não vão resolver, porque o problema foi eu que causei. Eu que desenvolvi aquela situação. Tá? Mas como é que eu faço para resolver isso? Se não souber, comece a fazer algo no bem, porque Jesus falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Então pronto. A receita está tudo ali. Divaldo Franco estava desesperado com o problema que ele estava tendo lá, e ele pediu socorro: Joana, pelo amor de Deus, me ajuda, me fala alguma coisa para que eu possa me sentir mais tranquilo. Joana falou: tudo que eu podia falar para você já está aí, você já escreveu tudo, leia. Não, mas tem mais alguma coisa, está no Evangelho. Não, mas tem mais alguma coisa, está nas obras do Chico. Leia. Tudo que poderia falar para você já falamos. Agora vai atrás. Mas nós queremos receita pronta. De sexta-feira nós temos entrevista na nossa casa. Com 5 minutos de conversa eu já sei se a pessoa vai resolver o problema dela ou não vai, né? Porque a pessoa chega lá assim meio com medo, né? Esse negócio de passe aí, espírito vai se manifestar, é feio, como é que é, né? Aí a pessoa chega lá, 5 minutos de conversa, a pessoa chega lá: ó, meu problema é... tá aqui. Posso ir embora? Né? Hora que você começa a falar para a pessoa que realmente ela falou a coisa certa, o meu problema, que o problema é dela, e que nós vamos aliviar a sua dor através do passe, do tratamento, da conversa fraterna, onde nós vamos fazer uma entrevista de coração. Mas quem vai ter que resolver ela vai embora. Ela não volta. E eu sendo candidato a voltar futuramente com depressão. Porque a pessoa se sente vítima e quer que alguém resolva o seu problema. Temos que ter responsabilidade. Jesus deixou claro isso numa passagem: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Acabou. Eu só estou colhendo o que plantei. Eu não estou colhendo o que o outro plantou. Somente o que eu plantei. Não estou feliz com o que eu estou colhendo? Começa a plantar coisa melhor. Começa a plantar coisa melhor. Tá? Mas eu não posso responsabilizar ninguém por eu estar colhendo frutos amargos, a não ser eu mesmo. É minha responsabilidade. Então é isso. A gente precisa realmente começar a rever. E como fazer isso? Primeiro, vamos só a condição do magoado. Aparece a perturbação no sono, e se eu não conseguir perdoar, nasce a sede de vingança. Mas para que eu não passe por essa situação, para agravar mais ainda o meu problema, doutrina espírita novamente, céu e inferno, artigo 16º, capítulo 7. Olha o que diz: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Está aí a receita que eu falei até agora. Eu estou arrependido, eu vou lá pedir desculpa. Infantilidade, não vai dar certo. Tá? Pode ser que algumas vezes dê, mas pode ser que algumas vezes não dê. Então não basta estar arrependido. A expiação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou sofrer, mas eu vou ter que fazer aquele segundo exemplo que eu dei. Saia da posição de vítima e tenta entender qual foi o motivo da ofensa. Eu vou sofrer por isso. É um tipo de expiação. Entendi qual é o motivo da expiação? O motivo da ofensa? Aí parte para a reparação. Porque aí eu vou estar preparado para poder fazer aquilo. Esses são os 3 passos que a própria doutrina nos oferece para poder resolver essa situação. Como que eu posso fazer isso? Que jeito?
tem uma passagem de Jesus que eu considero, eu acho ela muito interessante, mas eu falo, se for seguir apenas o que está escrito ao pé da letra, seria até uma infantilidade da nossa parte achar que aquilo lá permaneceu durante 2000 anos. Jesus estava conversando com a multidão, aproximam-se as crianças, os apóstolos correm para retirar, e Jesus diz assim, não perdi uma oportunidade para ensinar, né? Deixar vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Mas Jesus não sabia que aquelas crianças são espíritos que, quando se tornarem adultos, talvez sejam até mais endividados do que nós? Claro que sabia. Por outro lado, é a simplicidade da criança. Vocês já viram duas crianças brincando, onde eles estão brincando, discutem, se batem, saem os dois chorando, daí 5 minutos estão brincando novamente como se nada tivesse acontecido. É resgatar essa criança que Jesus está querendo se referir. Que nós possamos buscar essa criança simples. Ele diz que enquanto nós não nos assemelharmos a essa criança pela simplicidade dela, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então todos nós já fomos crianças. Quem daqui responsabilizava vizinho, parente, pai, mãe, irmão pela sua infelicidade? Pelo contrário, era feliz, brincava, se divertia, tinha brinquedo, brincava, não tinha, brincava com o brinquedo dos outros, fazia boneca com milho, né? Espiga de milho, fazia brinquedo com caixinha de sapato, brincava com qualquer coisa. É a simplicidade da criança que tem que ser resgatada para poder adentrar ao reino dos céus. Não guardava mágoa, não tinha que perdoar porque não se sentia ofendido, né? Eu acho que quem mais entendeu isso foi o próprio Fernando Pessoa, um poeta português, quando ele diz naquele versinho que eu gosto muito: a criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Tá aí, ó. A criança que eu fui, que não julgava, que não criticava, que era feliz, aquela criança que eu fui chora na estrada, eu deixei ali para me tornar isso que eu sou hoje. Mas eu não estou feliz com o que eu me tornei. E eu vou ter que resgatar e buscar quem fui e onde ficou. Esse é o motivo. Esse é o resgate, a simplicidade da criança. Esse pequeno vídeo que eu vou passar agora, ele demonstra essa simplicidade. Observem bem. É uma criança assistindo a um documentário, vendo uma outra criança chorar, sofrendo. Lindo, né? Alguém tem coragem de fazer isso ou não? Qual é a única coisa que alivia o sofrimento da criança quando ela está sofrendo, chorando, com fome? É a chupeta. Ela pegou a única que tinha e foi lá colocar na boca de uma criança que ela não conhecia porque estava sofrendo. Isso é resgatar a criança dentro de nós. Lembrando o que Jesus disse: quando alguém lhe pedir a túnica, dê também a capa. Quando alguém lhe pedir para andar 1000 passos com ele, ande ainda 2000. Quer dizer, faça mais para o seu próximo do que ele espera de você. Saia do teu sofrimento íntimo e parta para socorrer o sofrimento do outro, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Fica mais fácil de resolver os nossos problemas. A grande maioria não tem esse conhecimento. Então saia do teu problema e vá de encontro ao problema do outro. Só assim o planeta vai ter solução. Trabalhar o perdão em nós. Quem é que deve pedir perdão?
Dá uma sugestão para mim. Quem vocês acham que deve pedir perdão? Podem comentar. Pode pedir ajuda aos universitários. Hã? Alguém arriscou falar? Ninguém quer falar? Quem vocês acham que deveria pedir perdão? Ninguém. Ninguém? Ótimo, já temos uma resposta. Ninguém deve se sentir ofendido. Isso. Né? Também, já é uma resposta, mas quem mais? Tem alguma outra opção? Tem pessoas que dizem assim: eu acho que quem tem que pedir perdão é aquele que ofendeu. Né? Bom, enfim, pede perdão o mais humilde, seja ele certo ou errado. Existe uma coisa que se chama alteridade. É aprender a conviver com o outro respeitando as suas opiniões, o seu jeito de ser. Então, quer dizer, eu posso muito bem ter sido ofendido, mas se eu for o mais humilde, eu chegar lá e falar assim: olha, eu vim aqui te pedir desculpa pela nossa discussão. Eu continuo achando que eu estou certo no meu ponto de vista, mas eu quero respeitar o teu ponto de vista. Nós somos amigos, nós podemos conviver bem, mesmo discordando do outro. O mais humilde deveria pedir. Claro que o nosso futuro é o que você falou agora há pouco. Não deveria se sentir ofendido. Mas como diz uma benfeitora espiritual, ela fala assim: na terra, com exceção de Jesus e alguns missionários, quase ninguém tem essa capacidade de ainda não se sentir ofendido. Todos nós nos sentimos magoados de alguma forma, mas que essa mágoa não ultrapasse uma hora sem ser resolvida. Caso contrário, ela desce da mente para o coração. Aí enraiza e fica mais difícil de tirar. Olha só. Tá? Então realmente é muito difícil. Essa mesma benfeitora, ela trouxe isso aqui, uma mensagem de consolo para todos nós. Ela diz assim: amigos de caminhada carnal, caíste no fosso da culpa ante os deslizes da conduta. Quer dizer, mais uma vez você está se sentindo culpado por não ter feito aquilo que gostaria, ou ter feito alguma coisa de errado. Lembra Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos do Cristo: porque não faço todo o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quer dizer, nem ele dá conta de fazer todo o bem que gostaria, que dirá nós que estamos tentando chegar lá. Então tira a culpa, para de se culpar, só não seja conivente com o erro e tenta fazer certo da próxima vez. Segundo, tua sombra mais uma vez driblou teus propósitos de luz. Quer dizer, mais uma vez eu olhei para o meu lado negativo, para a minha sombra, e fiquei desanimado comigo mesmo. Meu Deus, por que eu fiz isso? Porque toda vez que eu pego o hábito de olhar para a minha sombra, o meu lado negativo, automaticamente eu começo a olhar para o lado negativo do outro. Aí eu julgo demais, porque eu julgo a mim mesmo, automaticamente eu julgo o outro. Então, quando eu começar a olhar para um pouquinho de luz que já tem dentro de mim, um pouquinho da caridade que eu já consigo fazer, um pouquinho do perdão que eu já consigo passar por cima, sem ter que ficar revidando ao insulto, olhe para o seu lado luz, e automaticamente habituaremos a olhar para o lado luz do outro. E aí sim, nós vamos parar de julgar. Sabe por quê? Porque eu vou ver, quando ele errar, eu vou falar: mas eu também erro. Não nisso, mas em outras coisas. Aí eu paro de julgar e eu vivo em paz comigo mesmo. E ela continua dizendo para nos consolar: não te martirizes com as cobranças desgastantes e busca te desculpar. Isso é uma coisa que eu também tenho em mim. Eu fico me martirizando, me cobrando, mas eu ainda não dou conta de fazer muitas coisas. Eu preciso aprender a parar de alimentar essa culpa também em mim. Tá? E eu acredito que serve para a maioria de nós. Quanta beleza já descobriste que existe em ti por meio do trabalho do bem? Então por que supervalorizar o mal que pouco a pouco estás deixando? Para que ficar supervalorizando o mal? Devagarzinho nós vamos deixar. Há milênios que nós viemos agindo dessa forma. Não vai ser de uma hora para outra que eu vou mudar. Eu preciso exercitar muito, até condicionar a minha mente que a partir de agora é assim e não mais assim. E ela continua dizendo: que adiantará recriminações e punições quando a virtude é construída com amor e tempo? Olha para frente.
e valoriza a tua condição de filho de Deus. Olha que coisa linda. Vamos começar esse ano, sabe, com uma resolução de ano novo. Não falar assim, ó, com todo respeito a quem faz, mas falar, esse ano eu vou ficar um ano sem tomar Coca-Cola, ou sem tomar sorvete, ou sem comer uma coisa que eu gosto. Olha, faz um sacrifício diferente. Deus não quer sacrifício, porque na realidade isso é uma negociação com Deus, é uma troca. Olha, Senhor, eu estou sacrificando-me para ganhar tal coisa. Para com isso. O sacrifício que Deus espera de nós é a mudança de comportamento. É cada vez que eu estiver me sentindo para baixo, lembrar de um ditado japonês muito lindo, que eles dizem assim: caíste 7 vezes, levanta-te 8. Quer dizer, reveja o teu comportamento, mude o teu jeito de ser, melhore-se. É isso que Deus espera de nós. É esse sacrifício que Ele quer que façamos. Seja melhor a cada dia. Essa é a nossa meta. Tá? E aí, ela finaliza assim: faz um acordo contigo, perdoa-te e recomeça no bem. Eis uma grande prova de amor a ti. E mais uma vez eu trouxe uma música da Ana Cláudia Bittencourt, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela me aliviou muito com a letra dessa música, é fantástica. Ela psicografa a letra da música, depois Áurea, que é a mentora dela, canta em seu ouvido para que ela pegue a melodia. Olha que pérola que eu gostaria que vocês observassem. Posso brilhar se fizer jus. É justamente esse fazer jus que Deus espera de nós.
O sacrifício de fazer o bem sem olhar a quem, de sair de nós para ir ao encontro do próximo. É isso que Ele tem aguardado de nós. Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz.